Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula para falar sobre isolamento de micro-organismos. Mas o que é exatamente isolamento de micro-organismo? Para que isso serve? Bom, como o próprio nome está dizendo, o isolamento quer dizer que nós vamos fazer uma prática para poder tentar obter micro-organismos de determinada espécie de forma isolada de outras espécies. Como nós já aprendemos na disciplina teórica e também em algumas práticas que nós fizemos, os micro-organismos estão em todos os lugares, né? Estão no ar desse laboratório, estão nessa bancada, estão no nosso corpo, nas nossas roupas, todos os lugares. Porém, eles estão misturados, estão em conjunto, convivendo com várias espécies diferentes. Então, qualquer amostra que eu pegar de qualquer material que você possa imaginar, que está contaminado por micro-organismo, vai conter mais de uma espécie microbiana, várias espécies muitas vezes. Só que na hora que eu preciso estudar os micro-organismos, eu não vou estudar esses micro-organismos todos misturados, eu quero identificá-los, eu quero saber quem são eles. Eu preciso, para poder saber, por exemplo, como que eu devo lidar com um agente causador de uma doença, eu preciso, por exemplo, separar esse agente causador de uma doença de outros micro-organismos que estão na mesma amostra para que eu possa estudar esse agente causador de uma doença. Tá? Então, se eu estou com uma determinada infecção, por exemplo, no sangue, se eu pegar uma amostra de sangue de um indivíduo que está com infecção, vai aparecer vários tipos de micro-organismos na hora que eu for fazer a cultura desse sangue para determinar quem são os micro-organismos ali presentes. Mas qual deles está causando a doença? Né? Uma das etapas do protocolo de Koch que nós aprendemos lá na teoria passava justamente pela etapa de isolamento, separar todos os micro-organismos de uma amostra para depois saber quem é que está realmente causando a doença. Então nós vamos aprender numa práticazinha rápida aqui como fazer esse isolamento de micro-organismos, tá? O que nós vamos utilizar para fazer esse isolamento? E esse isolamento, no final das contas, vai me permitir o quê? Vai me permitir que eu tenha um micro-organismo, uma determinada espécie separada de outras, vai me permitir que eu tenha uma cultura pura. O que é cultura pura? Aquela que só tem uma espécie microbiana, tá certo? Para fazer o isolamento, nós vamos utilizar meios de cultivo, que nós já trabalhamos com eles em outras aulas, um meio de cultivo sólido, e na superfície desse meio nós vamos fazer o isolamento do micro-organismo. De que maneira? Nós vamos pegar a nossa placa de Petri lá com o nosso meio de cultivo, tá? Pegar a amostra que eu quero isolar o micro-organismo, vamos supor, por exemplo, aqui eu tenho uma cultura microbiana, tá? E eu quero isolar os micro-organismos que estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra dessa cultura, com a nossa alça de platina que nós usamos em outra aula, tá? Pegar uma amostra dessa cultura e vou espalhar pela placa de Petri sobre o meio de cultivo. Espalhar. Qual que é a finalidade desse espalhamento? À medida que eu espalho as células aqui na superfície do meio, essas células vão ficando, como o próprio procedimento está dizendo, espalhadas, separadas umas das outras. O objetivo no final é que eu possa ter uma colônia separadinha de todas as outras. Ora, se eu tiver uma colônia separada, pressupõe-se que essa colônia ela tenha sido originada por células de uma única espécie microbiana, que tenha se multiplicado e virado uma colônia daquela espécie. Então o objetivo é conseguir colônias isoladas aqui na nossa placa de Petri com esse procedimento. O que nós vamos fazer então é isso daí, vamos pegar uma amostra que eu quero fazer o isolamento e vou com a alça de platina, vou espalhar essa amostra na superfície, fazer um espalhamento em zigue-zague, né? Vou espalhando essa amostra na superfície do agar. O princípio dessa técnica pressupõe-se o seguinte:
Na hora que eu pego a amostra, a minha alça vai estar super carregada, vai estar cheia de células, muito cheia de células. Então, na hora que eu começar a fazer o espalhamento, nessa posição inicial, vai ter muita célula. Só que à medida que eu vou espalhando, as células vão saindo da alça e vai diminuindo a quantidade de células na alça. A ideia é que quanto mais estrias nós vamos fazendo aqui no meio, menos micro-organismos vai tendo na alça e, consequentemente, eu vou conseguir espalhar melhor. Tanto que na hora que a gente for ver o resultado, vocês vão ver, por exemplo, que no início do espalhamento, a concentração de células microbianas é muito grande. Dificilmente você vai ter colônias isoladas. Mas à medida que eu vou espalhando, as células vão espalhando também. E aí, no final, o que nós esperamos? Que em algum momento eu tenha uma colôniazinha separada, né, que eu possa considerar, por exemplo, uma colônia de uma única espécie. Essa colôniazinha separada provavelmente foi originada de uma única espécie microbiana. Tá certo? Essa técnica que nós demonstramos aqui é a técnica de estriamento simples, onde eu faço uma única estria para fazer o isolamento. Essa técnica para principiantes é mais complicada, porque requer um treinamento melhor, uma habilidade maior para saber esgotar bastante a quantidade de micro-organismos no começo, para depois fazer as outras estrias já com a alça com menos micro-organismos. Porque se a alça continuar com muito micro-organismo no final, eu não vou conseguir identificar colônias separadas, elas vão estar todas misturadas ainda. E aí eu não tenho o micro-organismo isolado como eu desejava, tá? Para facilitar o isolamento, usando essa técnica de estriamento, nós vamos usar uma outra opção para essa técnica, que são as estrias compostas. O que eu faço? Eu divido a placa em 3, 4 quadrantes, ou seções, né? Na verdade, cada seção dessa vai representar um momento do meu estriamento. E aí o que eu vou fazer para facilitar e ter uma garantia maior de que eu vou conseguir obter cultura pura? Eu pego a alça lá na amostra, faço uma primeira estria. Essa alça vai estar muito carregada com micro-organismos. Provavelmente aqui nessa primeira estriamento não vai dar para conseguir uma colônia separada. Só que aí eu pego a alça e esterilizo a alça. Esterilizo a alça e venho aqui e faço uma segunda estria na minha segunda seção aqui. Eu pego o finalzinho aqui dessa primeira seção, pego o finalzinho que eu falo da estria que eu fiz, que deve estar com micro-organismos. Pego o finalzinho aqui e faço um segundo estriamento. A alça estava estéril, então eu só peguei aquela carga microbiana que estava aqui. Vou lá, esterilizo a alça de novo, pego o finalzinho da segunda e faço uma terceira estria, e assim por diante, até fazer o quarto estriamento. Como eu estou esterilizando a alça todas as vezes que eu mudo de uma seção para outra, a tendência é que a carga microbiana vai diminuindo e em alguma seção dessa aqui, provavelmente eu vou conseguir uma cultura isolada, separada. Tá? Como eu estou reduzindo bastante a carga microbiana, a possibilidade de eu conseguir aqui, então, uma cultura pura ou uma colônia isolada é muito grande. Tá ok? Nós vamos fazer agora, então, na prática, esse procedimento para que vocês possam acompanhar e ver como é que funciona. E logo em seguida, depois, nós vamos mostrar o resultado assim que passar o período de incubação.
Bem, pessoal, então nós vamos fazer na prática agora a técnica de isolamento, tá? Nós temos aqui uma cultura microbiana e eu vou tentar isolar uma cultura, uma colônia a partir dessa cultura, tá? Usando a técnica que nós acabamos de descrever de estriamento na superfície de um agar. Eu já dividi a placa aqui em 4 seções, tá? Para fazer aquela técnica de estriamento composto, tá? Fazer essa demonstração. Então, como nós acabamos de falar, a ideia da técnica é que a gente, ao fazer estriamentos, mais de um estriamento e no intervalo de um para outro, esterilizar a alça, eu diminuo a carga microbiana na alça de forma que eu tenha menos células e possa espalhar melhor essas células, tá? Então, vamos fazer aqui na prática. Então, aqui a cultura, vamos dar uma agitada aqui para poder misturar bem aqui as células na cultura. Usando aquelas técnicas assépticas que nós já descrevemos na aula anterior, né? Vamos fazer o estriamento aqui. Primeiro esterilizando a alça. Quando a gente pega então aqui a cultura, a alça está super carregada de micro-organismos. Nós vamos fazer um primeiro estriamento aqui na primeira seção aqui, ó. Esgotando bastante a quantidade de micro-organismo aqui nessa primeira seção. Vou esterilizar a alça de novo, para matar os micro-organismos aqui que sobrarem aqui na alça. A partir de agora eu não vou usar mais a cultura, eu já vou aproveitar o que já foi colocado na placa, né? Então, a partir da primeira estria que eu fiz, eu vou pegar com a alça um pouquinho da cultura que foi colocada na primeira estria e vou fazer um segundo estriamento. Esterilizo a alça de novo. Bom, nós fizemos então a segunda estria, já esterilizamos a alça e vamos fazer agora a terceira, aproveitando aqui a estria que foi feita na segunda sessão. Então, nós pegamos um pouquinho da estria que foi feita na segunda sessão e fazemos aqui a terceira estria nossa. Esterilizamos mais uma vez a alça. Agora, pessoal, nós vamos fazer a última das nossas estrias, né? Nós já esterilizamos a alça e vamos pegar aqui agora o finalzinho aqui da terceira estria para fazer o quarto estriamento. E vamos esterilizar nossa alça novamente. Ok. Bem, pessoal, nós temos aqui agora o resultado da nossa praticazinha de isolamento. Lembrando que nós fizemos o isolamento através daquela técnica de estriamento múltiplo na superfície de um meio sólido. Depois nós deixamos essa placa incubando por 24 horas. Então já se passaram 24 horas e nós temos aqui então o resultado da nossa prática. O que nós fizemos lá? Vamos relembrar aí na parte prática lá.
Nós dividimos a placa em 4 seções, né? E fomos fazendo estriamentos em cada seção. Pegamos com a alça de platina uma pequena alíquota lá da amostra que estava lá da nossa cultura. Fizemos um primeiro estriamento, né? Que esse primeiro estriamento aqui, ó, veja que foi a seção onde houve maior crescimento de micro-organismo, porque a alça estava lotada de micro-organismos, estava cheia de micro-organismos, tá? Então era de se esperar que aqui nós não iríamos conseguir nenhuma colônia isolada, claro, tá? Depois nós pegamos a alça, esterilizamos a alça novamente e pegamos um pouquinho do que foi espalhado na primeira seção e puxamos e espalhamos para a segunda seção. Veja que na hora que a gente, né, pega aqui o final da primeira seção e passa para a segunda, que ainda tem bastante micro-organismo, mas à medida que eu vou andando, vai diminuindo a quantidade. Tá? Depois nós fizemos a mesma coisa com a terceira, com a quarta seção, fomos para fazer as outras seções, nós fizemos o mesmo procedimento, esterilizamos a alça antes, pegamos o final da anterior e fizemos a próxima. Tá? Então, qual que é o resultado que nós temos aqui? Na primeira e na segunda seção, vocês podem ver aí que você não dá para ver nenhuma colônia isolada. Você só vê a massa celular, né, das colônias todas amontoadas, porque o crescimento foi muito grande. Então aí eu não tenho como saber, eu não tenho como ter aí colônias isoladas. Mas quando chega já aqui, ó, na terceira e na quarta seção aí, ó, eu já tenho colônias separadinhas, tá vendo? Esse é o objetivo da técnica, obter colônias separadas, isoladas. Não sei se está dando para ver na câmera, mas nós temos inclusive aqui, ó, dá para ver que tem uma colôniazinha branca, outra colôniazinha amarela. Vamos dar um zoom aqui para ver nessas duas aqui, um comparativo, ó. Se não der para ver, nós vamos mostrar mais de perto aqui, ó. Para vocês verem aí, por exemplo, que inclusive nós temos colônias provavelmente de espécies diferentes, já que elas têm cores diferentes. Tá? Como que eu ia saber que ia ter aqui nessa cultura, né, nessa amostra nossa, espécies diferentes? Só se eu fizesse isso aqui, ó. O que aconteceu aqui? Provavelmente uma célula de uma espécie caiu nessa posição, a da outra caiu na outra posição, cresceram e formaram colônias separadas. Então agora eu tenho colônias isoladas, provavelmente originadas de um único micro-organismo e, consequentemente, todas as células dessa colônia são da mesma espécie. É a partir daqui que a gente consegue, então, criar as nossas culturas puras. Eu posso agora pegar essa colôniazinha, passar para um meio de cultivo estéril e agora cultivar só essa espécie. E fazer os testes que eu precisar fazer com ela, identificá-la, testar para saber, por exemplo, se ela é sensível ou não a determinados antimicrobianos, fazer a identificação dela. Então, o que eu precisar fazer depois, eu vou fazer sabendo que eu estou analisando uma única espécie, porque a partir de agora eu consegui obter colônias isoladas, onde eu posso fazer culturas puras. Tá? Foi só a partir da possibilidade de isolar micro-organismos em meios sólidos, ou seja, só quando realmente os meios sólidos foram criados é que nós podemos ter esse isolamento e a partir daí criar culturas puras. Tá? Porque até então nós não conseguimos separar numa amostra quem eram os micro-organismos que estavam nessa amostra. Então, usando essa técnica, fazendo todos os procedimentos, a gente consegue, de qualquer amostra onde tenha diversas espécies microbianas, a gente consegue separá-las para poder estudá-las.